Olá! Nós estamos aqui com o juiz André Santana, que é o coordenador da Central de Agilização de Processos, acumulando a Vara Distrital de Fernando de Noronha. A gente vai conversar aqui sobre os números exitosos lá na Vara da Ilha de Fernando de Noronha e também sobre o cumprimento da Meta 2. Explica pra gente, doutor André, o que representa essa conquista? Essa conquista da Meta 2 precisa ser explicada do princípio. O Conselho Nacional de Justiça, ele tem por fim coordenar as ações do Poder Judiciário para que nós alcancemos uma maior efetividade. E para que os processos tenham um final mais rápido, eles criaram as metas. A primeira delas é a Meta 1, que significa que o juiz tem que julgar mais processos do que aquele número que recebe. Por exemplo, se o juiz recebe 100 processos, ele tem que julgar pelo menos 100 processos naquele período. Porque senão vai trazer um acúmulo de processos na unidade, o que vai levar, obviamente, a uma prestação jurisdicional mais lenta. E a Meta 2, especificamente essa conquista que nós estamos nos referindo agora, diz respeito aos processos antigos. Importantíssimo que se cumpra a Meta 2. Pernambuco vem nessa luta para alcançar a Meta 2 através do Tribunal de Justiça de Pernambuco há algum tempo. E significa que o juiz tem que julgar, naquele período, os processos mais antigos, especificamente no nosso caso hoje, em 2021, as varas têm que julgar os processos distribuídos até o dia 31 de dezembro de 2017. Ou seja, todos os processos que têm mais de 4 anos de tramitação têm que ser incluídos nessa meta. E o juiz tem que arranjar um jeito de dar conta, de julgar pelo menos 80% desses processos. E foi isso que aconteceu lá em Fernando de Noronha. Um prazer imenso em anunciar essa conquista, porque a Meta 2 ela foi criada pelo CNJ no ano de 2009. Naquela ocasião, seria a Meta 2 todos os processos distribuídos até 31 de dezembro de 2005. Que em 2009 eu era juiz da primeira vara civil de Pesqueira. E lá nós conseguimos alcançar a Meta 2 naquele mesmo ano em que foi instituída. Aliás, foi a primeira unidade em Pernambuco que conseguiu alcançar essa Meta 2. E nesse caminho já trilhado anteriormente, nós conseguimos, também em Fernando de Noronha, alcançar a Meta 2. Traduzindo em números, doutor André, qual foi esse número alcançado na Meta 2, lá na Vara Distrital de Noronha? Quando eu cheguei em Fernando de Noronha, existiam mais de 1.700, quase 1.800 processos em andamento. Nós estávamos em plena pandemia, com a ilha em alguns meses fechada, sem podermos realizar audiências, e somente em um momento posterior é que o quadro foi se minimizando a possibilitar a realização de atos presenciais e a minha ida à ilha, a minha presença na ilha. E a partir daí o trabalho foi incessante. Nós alcançamos recentemente o número de 1.100 processos em andamento. Ainda é um número alto. Admito, porque a população da ilha deve chegar no máximo a 5.000 habitantes residentes. E hoje nós ainda temos 1.100 processos. Tínhamos 1.800, mas temos 1.100 processos em andamento. Ou seja, nós tínhamos uma média de um processo para cada 3 habitantes. É considerado, sim, um alto índice de litigiosidade. E o que é que o Tribunal de Justiça do Pernambuco tem feito para diminuir esse número de litígios? Embora essa seja uma questão cultural, não diga respeito somente a Fernando de Noronha, é preciso reconhecer que o Tribunal de Justiça tem feito um esforço, sim, para que esse alto índice de litigiosidade venha abaixo. E uma das iniciativas mais interessantes é justamente a criação das Casas de Justiça e Cidadania, que aqui em Pernambuco são coordenadas pelo NUPEMEC, sob a coordenação do desembargador Eric, que tem feito um excelente trabalho. É preciso que se frise que, nessa última Semana Nacional de Conciliação, Pernambuco foi o estado, aliás, o segundo estado, onde houve mais conciliações no país. É realmente uma grande vitória. E em Fernando de Noronha, a Casa de Justiça e Cidadania, que é coordenada por Sandra Lima, que merece a nossa menção nesse momento,
tem feito também seus esforços, e isso, obviamente, é uma forma de diminuir essa litigiosidade. Se as questões são resolvidas de forma conciliada antes da intentação de um processo, por óbvio que esse número poderia ainda ser muito mais relevante. Doutor André, além de acumular a vara distrital de Fernando de Noronha, o senhor também tem outras atribuições. Então, explica para a gente como é se dividir entre tantas funções. Em verdade, eu ainda exerço a coordenação do Núcleo de Medicamentos dos Juizados Especiais, que é um órgão recém-criado pelo Tribunal de Justiça, justamente para resolver aquelas questões mais relevantes de falta de medicamentos, quando é necessário acionar a Justiça para buscar um direito que você tem de receber determinado medicamento do governo. Então, ainda há essa missão que me foi conferida. São muitas missões e isso exige um sacrifício pessoal, por vezes relevante, admito, mas é satisfatório, porque nós estamos hoje aqui conversando justamente sobre uma vitória, mesmo nesse cenário, uma vitória que foi alcançar a meta 2 em Fernando de Noronha, ou seja, estamos diante de uma conquista inédita que me faz sorrir. Esse sorriso que você vê agora, ele é uma expressão real do que sinto nesse momento. Doutor André, falando em sentimento, né? A gente sabe que o senhor tem quase 20 anos dedicados à magistratura. Então, que conselho o senhor daria àquele jovem estudante de direito ou aquela pessoa recém-formada que está aí batalhando uma vaga no concurso público para juiz de direito? Eu me identifico muito com a profissão que exerço, tenho imensa satisfação de trabalhar nisso. Antes, fui servidor do Tribunal de Justiça de Pernambuco, tive a oportunidade de ser defensor público também, uma função que me deu muita satisfação. Fui promotor de justiça, outra função que também me deixou muito feliz, mas nenhuma delas, com todo respeito às demais, nenhuma delas me deu mais satisfação do que ser magistrado. O magistrado tem uma função importante na sociedade e a magistratura deve ser exercida com o máximo de responsabilidade. Então, para aqueles que almejam o cargo, a primeira coisa que eu digo é: verifique a sua aptidão. Se você realmente quer ser magistrado, porque tem a vocação para sê-lo. E não somente em virtude de faixa salarial, que isso você pode encontrar satisfação em outras carreiras, até mesmo jurídicas. Mas que venha para a magistratura aquele que se identifique com a magistratura, que tenha por fim realmente prestar jurisdição. Se isso for lhe dar satisfação, venha. Se não, aconselho a procurar outro caminho, porque a magistratura, por vezes, é o exercício solitário do direito e, por vezes, é pesada. É pesada. E com esta grande lição, nós encerramos a entrevista com o juiz André Santana. Doutor André, foi um prazer recebê-lo aqui no estúdio de televisão da ESMAP, no TJPE. O prazer foi meu, Nádia. Realmente, a oportunidade que me foi conferida de tratar de um assunto que me dá tanta felicidade foi importantíssimo. Muito obrigado. A gente que agradece. Um grande abraço e até a próxima. Olá! Nós vamos conversar agora com o ministro Humberto Martins, presidente do Superior Tribunal de Justiça e do Conselho da Justiça Federal. É uma honra muito grande presidir o Superior Tribunal de Justiça e também o Conselho da Justiça Federal, que reúne em sua composição os 5 tribunais regionais federais do Brasil. O Superior Tribunal de Justiça tem sua competência constitucional de interpretação do direito federal e também de uniformização da jurisprudência. É um tribunal que, ao decidir as questões que envolvem questões federais e de uniformização da jurisprudência, ele oferece os caminhos para que a justiça brasileira, no âmbito estadual e federal, tenha realmente uniformidade e possa oferecer segurança jurídica não só aos cidadãos brasileiros, mas também a todos que têm preocupação com o crescimento do país. Ministro, conte pra gente o que é que está em pauta atualmente a respeito do Poder Judiciário. Nós temos a questão da relevância. A exemplo do Supremo Tribunal Federal, que ele também tem o seu filtro, que é a questão ligada à repercussão geral. A questão da relevância já tramitava
há alguns anos no Congresso Nacional e foi aprovada pelo Senado Federal em 2 votações. Isso demonstra que nós teremos filtro no sentido de que o Superior Tribunal de Justiça não seja um tribunal de terceira instância, ou um tribunal em que revisa as decisões dos tribunais estaduais e federais, mas sim que seja um tribunal de defesa de teses, um tribunal que interprete o direito federal. Isso é muito importante, vai reduzir o número de processos que vão subir ao Superior Tribunal de Justiça, a exemplo com relação ao valor da causa. A causa, para a subida imediata dos recursos, tem que ser, no mínimo, de 500 salários mínimos. Também com relação à improbidade administrativa, essas questões são consideradas relevantes e sobem automaticamente ao STJ. E, através de definição aprovada e transformada em lei pelo Congresso Nacional, nós iremos definir os critérios e os ritos com relação à questão da relevância, que é a alteração do artigo 105 da Constituição Federal. Ou seja, é um tribunal que está de mãos dadas com a magistratura e com a cidadania, no sentido de uma justiça rápida, eficiente e de qualidade, que interprete como missão maior o direito federal brasileiro. Ministro, considerando que nós estamos aqui na Escola Judicial de Pernambuco, a ESMAP, que é referência em todo o Brasil, né, em termos de escolas de magistratura, como é que o senhor avalia o aprimoramento dos nossos magistrados, não só aqui em Pernambuco, como em todo o território nacional? A qualificação do magistrado é essencial para o livre exercício da função da magistratura. A função de julgar requer qualidades técnicas e, através de um estudo aprimorado ano a ano, qualificando o magistrado brasileiro através das suas escolas judiciais e da Escola Nacional da Magistratura, vamos ter uma magistratura devidamente preparada para enfrentar os desafios da atualidade. Uma magistratura rápida, eficiente e produtiva, que possa ser comparada com uma magistratura, na sua essência, qualificada no sentido da excelência, de dar uma qualidade maior aos julgamentos, já que todas as decisões têm que ser fundamentadas, e essa motivação e fundamentação requer necessariamente de um estudo aprimorado, e a escola está aí para qualificar cada vez mais o magistrado brasileiro, para que as decisões sejam realmente no sentido de dar a cada um o que é seu, mas, sobretudo, motivando as decisões judiciais e dando segurança jurídica. Por fim, que conselho o senhor daria aos estudantes de direito, aos novos juízes, novos magistrados, que acabam de ser inseridos nesse universo jurídico? Eu trago uma lição de fé, de amor, de esperança. Devemos amar aquilo que nós exercemos. Aqueles que se preparam que exercem a função de julgar, que é uma função quase divina, assemelhada a Deus, Deus julga as pessoas. E nós, como magistrados, também julgamos as atividades do dia a dia de cada cidadão, pois em cada processo repousa uma vida. O verdadeiro magistrado ele tem que ter 3 qualidades: humildade, prudência e sabedoria, e também as 3 virtudes, como diz Paulo, do verdadeiro cristão: fé, amor e esperança. Amor naquilo que exerce, fé porque acredita naquilo que escolheu, e esperança pelo mundo melhor, igual, fraterno e solidário. E a judicatura dá esse equilíbrio de julgar as pessoas, amar as pessoas, tratá-las como iguais, defender os direitos humanos. E através de uma magistratura eficiente que nós temos uma distribuição da verdadeira justiça, com a constante e perpétua vontade de dar a cada um o que é seu. E eu deixo uma mensagem: mesmo após essa pandemia, o mundo tem que se conscientizar com mais amor, com mais igualdade, de mãos dadas, calor humano, presença do indivíduo em favor do outro, julgar as pessoas como se estivessem também sendo julgadas. É através da fé, do amor e esperança que construímos um Brasil melhor, um Brasil igual, um Brasil fraterno e um Brasil solidário para todos. Com essa mensagem de fé e de esperança, nós encerramos a nossa entrevista com o ministro Humberto Martins. Muito obrigada. Nós é que agradecemos, sempre à disposição, de mãos dadas.